Vamos voltar aqui a falar do caso Mariana Ferrer, que eu acho que é bem importante a gente abordar aqui, porque no início do programa a gente examinou esse caso, vocês ouviram as opiniões de todo mundo. A Mariana Ferrer, a blogueira de 23 anos, que acusa o empresário André de Camargo Aranha de tê-la estuprado em dezembro de 2018 em uma danceteria lá em Florianópolis. A gente vai continuar agora falando desse assunto e buscando mais informações, trazer mais informações para vocês, que eu sei que estão ávidos aí. E a gente vai conversar agora, gentilmente, com a promotora Valéria Scaranzi, que nos atende aqui exatamente para buscar esses esclarecimentos. Promotora, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no Morning Show de hoje. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Olha, antes de mais nada, Murilo Arcon, a nossa produção, eu queria que a gente pudesse exibir o trecho da reportagem do Leonardo Martins, mostrando mais uma vez a audiência de que a própria Mariana Carvalho, a Mariana, participava. Obtido pelo The Intercept, mostra Mariana sendo humilhada pelo advogado de defesa do réu, Cláudio Gastão da Rosa Filho. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Responder, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. O advogado do empresário ainda mostra fotos de Mariana em poses que classifica como posições ginecológicas e disse que jamais teria uma filha do nível da vítima. O juiz não tenta interromper o advogado em nenhuma vez enquanto Ferrer começa a chorar. Promotora, eu queria começar perguntando à senhora o que essa audiência diz sobre a sociedade brasileira. Para a gente pensar em ouvir a senhora aqui sobre a confusão toda em torno da expressão estupro culposo, a dificuldade da gente provar um estupro, a troca de promotores no meio do processo, enfim, tem muita coisa que a gente quer ouvir a sua opinião. Vai lá, promotora. Bom, eu acho que... muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto, extremamente importante. E essa audiência, na verdade, é um reflexo da nossa sociedade. Então, hoje nós falamos sobre o caso Mariana, mas no nosso país há dezenas e centenas de Marianas que ainda são julgadas pela sua vida, pelo seu comportamento, que por vezes são revitimizadas por parte de um sistema de justiça ou mesmo na sociedade, né? Ainda hoje, quando uma mulher noticia uma violência, se analisa a postura da mulher, se ela tinha bebido ou não, o julgamento pela honra, por exemplo, nunca deixou de existir. Então, esse caso da Mariana Ferrer, na verdade, escancara o que é a sociedade brasileira, marcada por um machismo estrutural, ou seja, presente em todas as estruturas, sem exceção, e estruturante, porque determina a forma como as pessoas se relacionam. Paulinha. Doutora, acompanhando essa repercussão desse caso, você pode dizer que é um caso típico, que normalmente é assim, ou é um caso de exceção? Porque assistir aquele vídeo traz uma descrença para a justiça, pelo menos para mim, assim, imaginar que, puxa, uma pessoa que está indo lá, como você disse, relatar um caso de abuso e é tratada daquela forma. Esse caso, no seu ponto de vista que trabalha com isso, que, enfim, sabe como acontece, é um caso de exceção ou de regra no Brasil? Vamos lá, eu acho que tem duas situações em que o caso Mariana envolve. Primeiro, é a forma como aconteceu essa audiência. E, infelizmente, nós não podemos dizer que é a regra, mas é frequente a estratégia de defesa de alguns defensores, não de todos, de atacar a vítima, enxovalhar a vítima. Tanto os réus nos seus interrogatórios, como os advogados, por vezes, vasculham a vida da vítima, as suas redes sociais, trazem isso para o processo. Mas em um processo, o que se deve discutir? Se o crime aconteceu, quem foi e quais são as circunstâncias do crime. Todas essas outras especulações, elas representam uma revitimização, uma invasão odiosa à vida das mulheres. E sim, muitas mulheres têm medo de denunciar justamente por conta disso. No Brasil e no mundo, o estupro é um dos crimes mais silenciados. As mulheres se sentem culpadas porque no momento, em regra, não conseguem reagir diante da surpresa, porque o agressor normalmente é conhecido.
No momento, elas nem entendem muito bem o que acontece com elas. E aí, o que elas esperam por parte da sociedade, do sistema de justiça, de todos, é um acolhimento, é uma compreensão. Mesmo que o resultado do processo seja uma sentença absolutória, quando a vítima se sente acolhida, ela tem a sensação de que vale a pena. E um outro aspecto para salientar é a questão da prova mesmo. Eu não posso entrar no conteúdo da decisão, porque só as autoridades do caso podem falar sobre isso, mas é importante a gente dizer que laudo pericial positivo é exceção da exceção da exceção. Em regra, o crime de estupro não deixa vestígios físicos, não há testemunhas e a principal prova é a palavra da vítima. Por isso que, para alguns advogados, a estratégia é atacar a vítima. O que nós temos que evoluir no nosso país, né? Transformar o caso Mariana em um caso Maria da Penha. Para se exigir, por exemplo, limites em relação ao direito de defesa, para se garantir que no exercício desses direitos de defesa, ninguém seja atacado. Adriles. Promotora, muito bom dia. Tá na sentença final uma coisa que eu achei turva, que deu ensejo, inclusive, a expressão estupro culposo, que o homem não sabia do exato estado de consciência e de anuência da vítima. Como é que se chega a uma conclusão dessas? Um homem, quando está com uma mulher, ele sabe da anuência ou não dela, pressupostamente sim. Como é que a senhora percebe esse tipo de conclusão do juiz? Então, vamos lá. Em relação às manifestações no processo e às sentenças, o juiz, ele não absolveu por estupro culposo. Sim. O juiz mencionou na sua fundamentação que existe essa figura, citou alguns estudiosos, mas o juiz absolveu porque o juiz entendeu que não havia provas suficientes da vulnerabilidade da vítima, porque o laudo não atestou que ela estava inconsciente. Então, esse foi o entendimento do juiz. Perfeito. Mas a questão do estupro culposo, ela perpassa pela fundamentação tanto da manifestação do Ministério Público, do advogado, como do juiz, embora não tenha sido o fundamento da decisão. Perfeito. Vini. Promotora, tem dois episódios aí, tem dois fatos desse episódio que chamam bastante atenção. O primeiro, a abordagem, né, do advogado de defesa contra a vítima nesse julgamento, que a senhora já falou aí um pouquinho, mas eu queria saber se isso é um caso mais comum do que a gente acabou vendo agora, e também sobre a troca de promotores, né, e um promotor tendo um entendimento completamente diferente do primeiro promotor. Isso também é comum na justiça brasileira ou é um caso também bastante específico desse processo? Vamos lá. Um promotor de justiça, ele atua em um determinado local perante um juiz. Então, aquele cargo, ele não é eterno. Então, a movimentação na carreira, ela é comum, né? E não existe na lei algo que vincule o promotor que começou o processo a terminar o processo. Já houve uma alteração, uma evolução na legislação em relação aos juízes. Então, o juiz que termina a audiência é o juiz que deve julgar. Mas essa vinculação do juiz, que é chamada de identidade física do juiz, ela só existe quando o juiz conclui a audiência. E é importante a gente dizer o seguinte, que juízes, promotores, defensores têm a sua convicção pessoal. Agora, essa convicção ela tem que ser justificada com base nas provas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é comum, porque promotores atuam em determinados lugares conforme a movimentação da carreira e devem fundamentar a sua decisão de acordo com as provas dos autos. A segunda pergunta que você tinha feito, eu não me recordo agora. Também se é comum essa abordagem que a gente viu no julgamento, né, do advogado de defesa contra a vítima, sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de intervenção ali do juiz, no caso. Essa pergunta, como nós conversamos hoje, foi a pergunta inicial, é extremamente importante. Nós temos inúmeras leis que garantem os direitos da vítima. A nossa Constituição, por exemplo, tem lá como princípio básico fundamental a dignidade da pessoa humana.
A nossa lei, que cuida do processo, diz que a vítima deve ter sua integridade, sua vida privada preservada. A Lei Maria da Penha tem lá escrito direito ao respeito. Engraçado que a Mariana começa falando isso, né? Sim. Eu queria exigir respeito. O que acontece no dia a dia, na prática? Muitas vezes, defensores usam como estratégia uma desqualificação da vítima. Às vezes, não de uma forma tão agressiva, até de uma forma velada. E os juízes, muitas vezes, intervêm e têm que intervir, porque só podem existir perguntas relacionadas ao fato e não à história da vítima. Mas o que nós precisamos evoluir? E aqui eu acho tão importante a gente estar falando sobre isso. Nós precisamos evoluir no nosso país em relação à limitação do direito de defesa. Esse direito não pode ser absoluto. O que acontece? Muitos advogados provocam essa situação e o juiz indefere a pergunta. Aí eles alegam nulidade do processo por cerceamento de defesa. O que nós temos que pensar no nosso país? Os mesmos direitos que são assegurados ao réu têm que ser assegurados à vítima. Se o réu pode ficar em silêncio, a vítima também pode. Se o réu pode se opor a uma determinada intervenção, a vítima também. O que a gente percebe é que no nosso país houve uma evolução unilateral dos direitos e garantias. Para o réu, para o réu, do réu e para o réu. Para as vítimas, nós estamos num caminho de reconhecimento. Só fazendo uma comparação. Os parentes do réu não são obrigados a depor. Aliás, são dispensados do depoimento. Os parentes da vítima têm a obrigação de depor. Se o réu quiser ficar em silêncio, ele pode. Se a vítima não quiser comparecer à audiência, ela pode ser conduzida coercitivamente. Perfeito. Há uma preocupação com a imagem do réu, mas não há essa preocupação com a imagem da vítima. Então, veja, em que medida no nosso país as vítimas estão sendo efetivamente protegidas? E o caso Mariana, ele é muito mais do que a Mariana. Ele é um reflexo, ele é um exemplo da necessidade de uma reflexão em relação aos limites do que pode e que não pode ser feito no processo. Especialmente com a preocupação da defesa. Perfeito. Joel Pinheiro. Bom dia, promotora. Eu queria fazer duas perguntas, uma bem rápida antes, que é a seguinte. Bom, dadas essas cenas vergonhosas que a gente viu ali na audiência, existe, então, objetivamente, a senhora acredita que pode ser anulado esse julgamento para que ela tenha um novo? E a segunda pergunta é mais geral, mais abrangente. Como a senhora disse, muitas vezes em casos de estupro, você não tem grandes evidências. O exame corpo de delito não revela nada, não tem testemunha, só tem o que um disse e outra disse. Como é que a gente avança, então, nesse caso para conseguir condenar mais estupradores? A senhora defenderia uma situação em que apenas a palavra da vítima fosse o bastante para condenar? E isso também levantaria problemas, né, imagino. Não é tão simples assim, só porque alguém acusa você condenar alguém. Bom, acho as suas perguntas também extremamente importantes. Então, primeiro, esse caso ele deve ser revisto. Então, tem dois aspectos. Primeiro, a atuação das autoridades, que já está sendo apurada perante os órgãos competentes, né? E o caso, então, havendo um recurso, essa decisão pode ser revista pelo tribunal. No Brasil, nós temos a possibilidade de recursos, então, uma sentença pode ser modificada, pode ser alterada por um tribunal superior. É como se nós tivéssemos 4 instâncias de recurso. Então, o juiz, o Tribunal Estadual, tem o STJ e o STF, sendo que o STJ e o STF só analisam questões jurídicas e não provas. Agora, com relação à prova do estupro, acho que é assim, muito perspicaz, muito oportuno a gente dizer o seguinte: um roubo acontece na rua, um tráfico acontece na rua. A violência contra a mulher, nas suas modalidades, incluindo o estupro, em regra, acontece dentro de casa ou num lugar que não é aberto ao público. Então, em regra, nós não temos testemunhas, temos a palavra da vítima. E, pela lei, a palavra da vítima é prova. Ah, mas então, se a vítima disse, o réu será condenado? O direito, o processo não é igual à matemática, né? Caso a caso é analisado, mas uma palavra de uma vítima firme, né, apontando o autor e descrevendo aquele crime, em regra, é
segundo o entendimento dos tribunais, prova suficiente para a condenação. Até porque, raramente, nós temos um laudo positivo. Os vestígios desaparecem muito rapidamente do corpo da vítima, entre 24 e 72 horas. Da mesma maneira que desaparecem os vestígios relacionados às substâncias, ao consumo de álcool, o mesmo prazo, 24 a 72 horas. Então, essas circunstâncias, a palavra da vítima devem ser considerados. O que se recomenda, no caso de estupro? Que a vítima procure atendimento médico primeiro, antes de uma delegacia de polícia. Então, primeiro é o atendimento médico. Guarde as suas roupas, como a mãe dessa vítima fez, como a mãe da Mariana, né? E colete os elementos que ela tem. Agora, é muito importante que a vítima se cuide também, porque o estupro, ele provoca muitos danos, além daqueles visíveis, provoca traumas, por vezes, para o resto da vida. Perfeito. Promotora Valéria Scaranzi, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas acho que seus esclarecimentos foram bem importantes aqui para a gente procurar entender esse caso. Volto sempre. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Bom, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e eu convido a todas e todos que estão assistindo para fazerem uma reflexão do nosso papel na sociedade em relação a essas vítimas e mesmo para se questionar como deve ser um processo e o que é um processo acolhedor, né? A vítima, ela busca ajuda, busca socorro. E nós, essa sociedade, temos a obrigação de acolher as nossas vítimas. Muito obrigada. Muito bem.